E aí, galerinha do nono ano tarde, beleza? Vamos comentar aqui alguns exercícios do conteúdo de gases que ficou para você responder, ok? Então vamos aqui, gente. A gente viu sobre a equação de Clapeyron, que é essa aqui, ó. Pobre vovô não resiste ao tricolor, tá bom? PVNRT, onde P é pressão, o V é volume, N é o número de mols, R é uma constante, é sempre 0,082 e o T é a temperatura em Kelvin, que a gente aprendeu a calcular na semana passada, quando a gente viu que a temperatura sempre tem que ser transformada em Kelvin, somando 273, tá bom? Gente, se essa pressão aqui, ó, estiver em ATM, a unidade que apareceu lá foi ATM, então você diz que é 0,082, tá bom? Mas se essa pressão tiver aparecido, por exemplo, em milímetros de mercúrio, e você não quiser transformar, então o R ele vai valer 62,3, tá certo? E ainda assim, se aparecer em kPa, que é quilopascal, esse R vai valer 8,31, tá bom? Geralmente aparece em ATM, então você vai dizer que é 0,082, mas se não aparecer e você não quiser transformar, é só você colocar a constante respectiva aqui, tá bom? Lembrando que N, que é o número de mol, também pode ser massa sobre a massa molar. Então ficaria PV igual M, que é a massa, vezes R vezes T, tudo dividido pela massa molar. Ok? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil, depois a gente vai para o livro e para o TD. Vou comentar tudo para poder ficar mais fácil, já que vocês estão com um grande volume de atividades, tá bom? Então, por exemplo, aqui na primeira questão ele vai dizer assim, ó. Um recipiente tem 24,6 litros. Então, 24,6 litros eu já sei que é o volume. Tem 1 mol, então o N já é 1. A pressão é 1,5 atm. Opa, se a pressão está em 1 atm, então o R é quanto? 0,082. Falta calcular somente a temperatura. Substitui os valores de cada um. Você vê que a temperatura deu 450 K. 450 Kelvin, ok? Não é um conteúdo difícil, é só sair substituindo os valores e aí fica fácil. No livro de vocês, ó, por exemplo, tem aqui, ó, na primeira questão, ó, do Testando Conhecimento, calcule a pressão em kPa, ou seja, você tem que calcular a pressão em kPa. Então o R não pode valer 0,082. O R vai ser quanto? 8,31. Tá certo? Então vai ficar, ó, PVNRT. Quem é o P? É quem eu tenho que calcular. Quem é o V do volume? Tá aqui, ó, 8,31. Quem é o N? Opa, o N não aparece aqui, tá certo? Mas o N a gente aprendeu que é a massa sobre a massa molar. Então você vai dividir, ó, o M, que é a massa, vamos ver quanto é. A massa é 80 gramas. 80 gramas de quem? De metano. Aí tem uma forma, gente, de a gente calcular a massa do metano, que é isso que ele chama de massa molar, tá certo? Quem é a massa do metano? É 12, que é a massa do C, mais 4 vezes 1, que é 4. Por isso que ele diz aqui, ó, massa molar é 16. Então você vai dividir aqui, ó, 80 dividido por 16. Você vai ver que dá 5 esse valor, né? 16 com 16, 32, mais 16, 48, 64, 80. Então, 80 dividido por 16 são 5. Então, você vem aqui, ó, você já sabe que o N é 5. Então, vamos lá. O P tu quer descobrir, o V é 8,31. O N, tu acabou de descobrir que é 5. O R, ele está dizendo na questão que é 8,31. E a temperatura é 127 graus Celsius. Tem que transformar para Kelvin, somando 273, que dá 400. Então vai ficar P vezes 8,31 igual 1 vezes 8,31 vezes 400. Calcula e sai essa amostra dentro de casa gritando para todo mundo que tu acertou a questão. Segunda questão de novo, ó. Você vai aqui substituir os valores
na fórmula PV/RT. Terceira do mesmo jeito, quarta do mesmo jeito, quinta do mesmo jeito. Lembrando que dessa vez eu passei somente o testando o conhecimento. Só o testando o conhecimento é suficiente para você frisar bem esse conteúdo, tá certo? E esses exercícios fundamentais nós já resolvemos, tá bom? Gente, muito fácil, muito simples. Vamos ver como é que ficou o nosso TD, né? TD número 3 de Química do nono ano tarde. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse. Esse aqui é do pessoal da manhã. Nono ano tarde. Vamos abrir aqui. Pronto, tá aqui, ó. Então esse aqui é o TDzinho de vocês, nono ano tarde. Também vai falar sobre gases, né? Aqui vai aparecer principalmente PV/RT. Pode ser que apareça aquela outra fórmula, P1V1, P1 igual a P2, V2, T2. Está bem simples, gente. Ok? Você vai analisar aí questão por questão, substituir os valores e no final você vai descobrir. Aqui, ó, calcule a pressão total de uma mistura gasosa formada por 3 mols de um gás A, 2 mols de um gás B, considerando que a temperatura final é de 300 K e o volume é de 15 litros. Calcula um, calcula a pressão do outro. Substitui aqui e corre para o abraço. Tá bom? Então são 7 questõezinhas. Essa semana o número de questões está bem reduzido. Aqui, determine o volume ocupado por 1 mol de substância gasosa a 10 atm de pressão e 25 graus Celsius. Gente, PV/RT. Quanto é que vai ser o P? 10 atm. Quem é o V? Que ele quer que tu descubra. Quem que é o N? 1 mol. Quem é o R? Opa, tem pressão em atm. O R é 0,082. 25 graus Celsius tem que transformar para Kelvin. Soma 273. Então vai dar 298 Kelvin. Então vai ficar 10 vezes V igual 1 vezes 0,082 vezes 298. Calcula, marca, se amostra e fica feliz. Aqui mais uma vez, gente, PV/RT, tá? Aqui tem uma observaçãozinha, certo? Você vai usar PV/RT. Só que tá vendo que ele não está mostrando valores, está mostrando substâncias, certo? Então você vai chegar uma hora que você vai descobrir o valor da massa molar. Só não entendi não. Vamos lá. Aqui, gente, você vai usar a forma P vezes V igual M de massa, que é isso aqui, vezes o R, ok? Que é 0,082, vezes o T, que é a temperatura, 300 K, dividido por MM, que é a massa molar. Fez todos os cálculos, tu vai descobrir o valor de MM. Aí, esse valor de MM, tu vai fazer o seguinte. O2, o O vale quanto? 16, mas tu tem 2 Os. Então, O2 vale 32. Se o teu MM tiver dado 32, então é porque a resposta é A. Aqui, O3, não, 3 vezes 16, que dá 48. Se teu MM tiver dado 48, tu vem e marca aqui. SO2, o S é 32, 2 vezes 16 dá 32 também. 32 com 32, 64. Se teu valor de MM tiver dado 64, tu marca o item D. É assim que a gente resolve essa questão. Gente, qualquer dúvida nos procure no Google Class. Grande abraço para todos.